E a partir de agora, a gente já está gravando aí a nossa reunião. Então, quem está acessando agora, ou quem vai acessar posteriormente, à noite, essa nossa reuniãozinha, essa nossa aula à distância, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Neste momento, nós estamos iniciando, então, mais uma aula de cabeamento estruturado, mais um conceito aí de cabeamento estruturado, baseado no material que eu havia passado para vocês. Hoje é terça-feira, seria a nossa segunda aula da semana e a última da semana, né? Então, hoje nós nos encontramos aí para falar sobre, novamente, cabeamento estruturado, que é um dos indicadores da unidade curricular 5. Ontem eu parei aqui, vocês estão, acho que vocês não devem estar vendo o meu slide, porque acho que eu não mandei a minha tela para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Estão vendo a minha tela agora? Sim. Então, ontem eu tinha parado aqui nas entidades de padronização na área de redes de computadores. Eu falei sobre a ITU-T, a ISO e a I3E. Logo em seguida veio o modelo OSI. O modelo OSI é o modelo que a gente já vinha falando, dividido em 7 camadas, para organizar os processos que acontecem dentro de uma rede, os processos de transferência de dados entre as aplicações diversas que existe numa rede de computadores. Ele foi criado pela ISO e ele chama modelo OSI, Open System Interconnect Reference Model, ou modelo de referência de interconexões de sistemas abertos, tá? Ele divide em 7 camadas. A primeira camada é a camada física, lá embaixo, responsável pela parte física, pela conexão física. Então, quando a gente está estudando cabeamento estruturado, nós estamos tratando especificamente da camada física do modelo OSI, tá? Por quê? Porque é nessa camada que vão ser especificados as características mecânicas, as características elétricas, funcionais e procedurais de uma rede de computador. Então, se eu estou falando de características mecânicas, elétricas, funcionais e procedurais, eu estou falando sobre camada física. Tudo bem aí? Eu estou falando sobre camada física. Tá? Então, é essa a situação aí que nós estamos trabalhando. A parte de cabeamento estruturado está focado na camada física. E também alguns conceitos da camada de enlace dentro do modelo OSI. Tá? Aqueles órgãos, principalmente o Instituto I3E, que é um dos comitês que desenvolve padrões para redes locais e para redes MAN, eles criaram alguns padrões ou alguns chamados grupos ativos, que são esses grupos que estão aparecendo aí na tela de vocês. Cada um desses grupos é responsável por uma padronização da rede de computadores. Então, por exemplo, quando a gente está falando de rede local Ethernet, nós temos um padrão chamado 802.3, que é o grupo de trabalho das redes do tipo Ethernet. Quando a gente está falando sobre redes wireless, eu tenho dois grupos. Eu tenho o grupo 802.11 e eu tenho 802.15. O que esses grupos fazem? Esses grupos criam documentação, esses grupos criam normas técnicas para gerir a parte de infraestrutura de redes de computadores, tá? E alguns aí grupos que já foram desativados, que estão inativos, porque praticamente já não se usam mais. Então, por exemplo, eu já não tenho mais grupo de trabalho de redes do tipo Token Ring. A rede do tipo Token Ring era a topologia anel, onde que um computador era ligado diretamente no outro, formava-se um anel, formava-se uma ligação sequencial de um com o outro, e o processo era através da passagem de token. Então, alguém transmitia dados utilizando
o token. Então, o computador ele só conseguia transmitir dados numa rede quando ele recebia o token. E então esse grupo já deixou de existir, porque hoje praticamente a gente já não tem mais redes do tipo token ring. Como também tem outros grupos que já foram desfeitos por não terem mais utilização, não terem mais sentido de existir. No material vai falar sobre o que é uma rede de computadores, isso eu já falei para vocês, a gente já conversou sobre isso. As classificações baseadas nas dimensões das redes, as redes PAN, as redes LAN, as redes CAN, as redes MAN, as redes WAN, as redes GAN, tá? O que para cabeamento estruturado é essa parte de classificação baseado na distância geográfica da rede determina? Determina, por exemplo, qual canal que eu vou utilizar. Qual canal que eu vou utilizar, por exemplo, para uma rede PAN. Normalmente, numa rede PAN, que eu tenho aí uma distância de 1 até 10 metros, um alcance máximo de até 10 metros, a gente vai utilizar, por exemplo, o Bluetooth, que é uma conexão via rádio, que é uma conexão que utiliza o ar. Então, aí o canal de uma rede PAN é o Bluetooth mais utilizado hoje, mas eu tenho também, por exemplo, o infravermelho, que também é bastante utilizado ainda na rede PAN. Aí eu vou para a rede LAN. Para a rede LAN eu tenho distâncias variando aí de 1 a 100 metros, um máximo de 100 metros. Aonde que eu vou utilizar como canal, eu posso utilizar wireless, eu posso utilizar par metálico e eu posso utilizar hoje fibra ótica. Então eu tenho 3 tipos de canais sendo utilizados na rede LAN. Na rede CAN, eu tenho 2 tipos de canais que eu posso utilizar. Quais são eles? Eu posso utilizar a radiofrequência, né? Eu posso utilizar o rádio e eu posso utilizar a fibra ótica. Eu não posso utilizar na rede CAN par metálico? Não. Por que eu não posso utilizar? Porque, primeiro, a distância máxima que eu tenho para interligar para utilizar o cabeamento par metálico é 100 metros. Uma rede CAN, eu posso chegar a uma distância de até 3 quilômetros, interligando, por exemplo, os prédios dentro de um campus, dentro de um espaço físico que alcance uma distância de 3 quilômetros. Então, eu não posso utilizar o cabo metálico. Mas professor, em algumas situações a gente vê um prédio sendo ligado no outro com um cabo metálico e esse cabo ficando exposto. É aquilo que eu conversei em algumas aulas anteriores. Quando a gente expõe um cabo metálico às intempéries de tempo, sol, calor, chuva, frio, esse sistema de cabeamento ele está pronto para dar problema em toda a rede. Ele é um gargalo, por quê? Porque o material em si não foi feito para ficar exposto no tempo. Então é por isso que, por exemplo, quando a gente vai interligar prédios dentro da mesma planta, dentro do mesmo espaço físico, eu tenho que utilizar ou sinal de radiofrequência ou eu tenho que usar a fibra ótica. Por quê? Porque a distância não pode ultrapassar 100 metros quando é par metálico, e mesmo que eu não tenha uma distância de 100 metros para interligar prédio, eu não posso expor esse tipo de cabeamento ao tempo. Mas se porventura eu fizer uma infraestrutura subterrânea e essa infraestrutura subterrânea estiver protegida, mesmo assim, a ideia de interligar campos, a ideia no cabeamento estruturado de interligar prédios que estão na mesma planta, que estão dentro do mesmo contexto, e que mesmo que não ultrapasse a distância de 100 metros, a ideia de interligar esses dois pontos ou é utilizar radiofrequência ou é utilizar fibra ótica. Aí eu venho para a rede MAN hoje também a gente utiliza radiofrequência ou fibra ótica, que são a interligação que acontece na cidade, e aí eu já tenho uma distância de 10 a 50 quilômetros. A rede WAN, interligações de país, as redes WAN também pode ser interligação de continentes. Então, hoje nós temos a interligação de continentes acontecendo de 2 formas, tanto por satélite, as comunicações podem se estabelecer por satélite, como por fibra ótica. Hoje, os continentes, via cabo ótico submarino, são interligados todos por fibra ótica. Então,
Hoje há um investimento, há uma infraestrutura, as empresas estão investindo nisso, porque elas acabam cobrando para utilizar, para que os provedores de serviço utilizem essas infraestruturas prontas de cabeamento submarinos de fibra ótica. Eles montaram no fundo do mar uma infraestrutura aí de cabos óticos submarinos. Então, as classificações de redes baseadas aí nas suas distâncias geográficas servem para quê? Para a gente determinar exatamente qual tipo de canal eu vou poder utilizar. Numa rede PAN, eu tenho sempre meios de conexão que muitas vezes são utilizando rádio. Na rede LAN, rádio, par metálico, fibra ótica. Na rede CAN, rádio, fibra ótica. Na rede MAN, rádio, fibra ótica. Na rede WAN, rádio e fibra ótica. E na GAN, especificamente na GAN, quando utiliza esses satélites, é rádio. Quando se utiliza links terrestres, aí é fibra ótica interligando aí no fundo do mar aí, tá? E aí a gente vai chegar num conceito aprofundado de cabeamento estruturado. Qual que é o conceito aprofundado? Quando a gente vai trabalhar com uma rede local, numa rede local, eu vou ter, olhando o desenho aí, as interligações, tá? Então, se eu olhar para esse desenho aí, parece parece muita informação no único desenho, mas dá para a gente detalhar isso. Então, quando a gente fala sobre cabeamento estruturado, a gente está falando sobre subsistemas. Então, um cabeamento estruturado, ele é dividido em subsistemas, tá? E quais são essas partes, ou quais são esses elementos de um subsistema dentro de um cabeamento? A norma 568, hoje está na versão C, tá? 568, depois eu altero ali, 568C1, tá? Ela define um subsistema de cabeamento para edifícios comerciais. Um subsistema chamado subsistema de cabeamento genérico, por quê? Porque nem todos os edifícios comerciais vão ter todas essas áreas, todos esses elementos, mas a gente compõe esses elementos aí a partir dessa definição de subsistemas. Então, a primeira parte de um subsistema de cabeamento estruturado é aquilo que a gente chama de orquiária. O que é uma orquiária? O laboratório, por exemplo, de informática, onde que a gente tem aula, ali é uma orquiária. Por quê? Porque ali é onde que eu tenho os equipamentos finais do cliente ou dos usuários, onde que eu tenho ali os computadores, onde que eu tenho ali, poderia ter ali impressoras, onde que eu poderia ter ali telefones do tipo VoIP, onde que eu poderia ter outros equipamentos que são equipamentos de utilização final do usuário. Então, ali é uma área de trabalho. Na área de trabalho, eu tenho o quê? Além do equipamento final do cliente, eu tenho a conexão do meu cabeamento, que está vindo lá do switch, que está vindo lá, por exemplo, de um armário de telecomunicação, ou poderia estar vindo de uma sala de telecomunicação, tá? Então, no ambiente nosso, que é visível para nós, nós encontramos o cabeamento vindo de um armário de telecomunicação, que a gente chama ele de rackzinho, um rack fechado, que é aquele que fica quase afixado no teto lá da sala, tá? Então, o cabeamento sai daquele switch e chega até a tomada, tá? Então, na área de trabalho, eu tenho a conexão do equipamento final do cliente a partir de uma tomada, tá? Então, essa tomada está pronta na área de trabalho e a partir de um cabo, né, que a gente chama ele de PET cord, a partir de um cabo PET cord, eu conecto a tomada na placa de rede do equipamento, tá? Ou, por exemplo, eu poderia conectar a tomada com um PET cord num roteador sem fio, num access point, e aí fazer a distribuição, em vez de cabeada, fazer a distribuição via rádio, via wireless, sem fio. Então, aí a gente tem a área de trabalho. A área de trabalho é o local final, onde que estão os equipamentos finais. A interligação da área de trabalho
ela vai acontecer a partir de um cabeamento que a gente chama de cabeamento horizontal, tá? Então, cabeamento horizontal é o cabo mais os caminhos ou mais a infraestrutura que vai fazer com que aconteça a interligação do equipamento final, que está na área de trabalho, com a sala de telecomunicação ou com o armário de telecomunicação, tá? Que é o chamado de Telecommunication Enclosure. Então, o que nós temos lá na sala, voltando, é um armário. Mas nós poderíamos ter, por exemplo, ali na infraestrutura do SENAC, nós poderíamos ter nas extremidades ou do lado lá do laboratório 27, que é o nosso laboratório de hardware, ou do lado do laboratório 18, que é o laboratório que nós estamos utilizando hoje, naquelas extremidades, ou às vezes até mesmo no meio, vai depender aí também das distâncias, uma sala que a gente poderia chamar ela de sala de telecomunicação, ou Telecommunication Room. Essa sala iria abrigar quem? Os elementos de interconexão do cabeamento horizontal com um cabeamento de backbone. Tá? Então, se eu olhar aqui para o desenho, o que eu tenho como sala, uma área de trabalho? A área de trabalho é onde que a gente está vendo aqui, ó, identificado aqui, ó, onde que as pessoas estão trabalhando. Então, as pessoas, onde que elas estão trabalhando, a gente chama de área de trabalho. Então, lá, 3, área de trabalho. Isso é uma área de trabalho, 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 isso é uma área de trabalho. O que interliga a área de trabalho é um cabeamento. Então, os pontos, as tomadas aqui, ó, o espelho, né, que a gente chama de jack RJ45, o jack porque ele é uma tomadinha, esse espelho que fica aqui na área de trabalho, a gente chama, ele é interligado a partir de um cabeamento horizontal. Esse cabeamento horizontal vai interligar todas as tomadas da área de trabalho na sala de telecomunicação ou um armário de telecomunicação. No nosso caso, nós não temos uma sala de telecomunicação no SENAC específica, mas nós temos os armários em cada área de trabalho. Mas nós poderíamos substituir todos aqueles armários, por exemplo, por uma ou duas salas de telecomunicação naquele pavimento onde que a gente está. Então, naquele pavimento onde que a gente está, a gente poderia ter uma sala de telecomunicação. E o que vai ter dentro daquela sala de telecomunicação? Nós vamos ter alguns dispositivos. Quais são eles? Nós vamos ter os PET pênios, nós vamos ter os switches, nós vamos ter a ligação. Quem recebe o cabeamento horizontal? O cabeamento horizontal que sai da tomada, que sai lá do espelhinho que está lá na tomada, ele parte por um caminho e vai chegar na sala de telecomunicação ou no armário de telecomunicação e vai ser conectado num dispositivo de rede chamado PET pênio. Então, eu faço a conexão, que é a parte prática nossa do cabeamento. Eu faço a conexão do cabo num PET pênio. Do PET pênio para o switch, eu utilizo aquilo que a gente chama de PET cord, que é um cabinho que pode ser de diversos tipos de categoria, que pode ser categoria 5E, 6, 6A, vai depender do modelo de cabeamento que eu estou utilizando. Um detalhe importante, se no meu cabeamento horizontal eu estou utilizando categoria 5E, os meus PET cords vão ser todos categoria 5E. Do mesmo jeito que a minha tomadinha na área de trabalho, o meu RJ45 fêmea, jack, ele vai ser categoria 5E. Do mesmo jeito que meu PET pen vai ser categoria 5E. Então, se eu utilizo categoria 5E, toda a parte de interconexão do cabeamento vai ser de categoria 5E. Se eu utilizo categoria 6, toda a parte de interconexão vai ser de categoria 6. Se eu utilizo categoria 6A, toda a parte de interconexão vai ser de categoria 6A. O que diferencia 5E, 6 e 6A é a parte de transferência ou a largura de banda desse canal, tá? Então, um canal que tem, que eu utilizo categoria 5E, eu tenho uma velocidade que a gente chama de velocidade média ou velocidade padrão, que é 100 megabits, podendo chegar a 1 gigabit. Com categoria 6, eu já tenho uma taxa de transferência de 1 gigabit, podendo chegar a 10.
Categoria 6A, eu já estou falando de 10 gigabit para cima. Tem tipos de categoria 6A ou tem formas de montagem do cabeamento categoria 6A que eu estou conseguindo chegar a 40 gigabit, tá? No cabo categoria 6A. Então, a categoria do cabo determina qual é a largura de banda que eu consigo utilizar. Então, na sala de telecomunicação é onde que eu encontro quem? O patch panel, onde que eu encontro o switch, onde que eu encontro os racks, tá? Os racks para abrigar essa infraestrutura. No nosso caso, eu tenho um armário. Dentro do armário eu tenho um subsistema de rack, onde que eu consigo colocar ali o meu switch, onde que eu consigo afixar o meu patch panel, tá? E sempre quando a gente vai afixar um equipamento desse, um dispositivo desse num rack ou no armário, ele ocupa uma posição. Então, normalmente, quando a gente compra um patch panel, a gente vai ver lá o patch panel 1U, a letra, o número 1 e a letra U. Uma unidade significa que esse dispositivo, esse patch panel, vai ocupar no seu rack uma unidade do rack. Então, por isso que ele chama 1U. Ele poderia ser de 2U, ele poderia ser de 4U. Por quê? Porque dependendo da espessura desse tipo, desse dispositivo de rede, ele pode ocupar mais de uma posição, ou ele vai precisar de mais de um furo, ou mais de uma largura no seu rack, mais de um espaço no seu rack. Então, aí quando a gente vai, por exemplo, montar um rack, eu sempre vou ver qual que é o tamanho desse rack. Então, por exemplo, a gente tem lá um armário, né, o armário de telecomunicação, nós vamos ter ali 12 U's, por exemplo, mais ou menos. Aquele armário que tem ali na sala ali, ele tem 12 unidades. Então, dentro dessas 12 unidades, eu consigo colocar até 12 dispositivos. A gente nunca consegue, às vezes, colocar 12 dispositivos, principalmente num rack daquele ali. Por quê? Porque eu tenho que depois acondicionar o sistema de cabeamento. E acondicionar o sistema de cabeamento, muitas vezes, o cabeamento em si, o cabeamento que está vindo, que é o cabeamento horizontal, que está vindo da área de trabalho, e o cabeamento que está saindo, que é o backbone, para interligar depois as salas de telecomunicação à sala de equipamentos, ele ocupa espaço. Então, muitas vezes, a gente não consegue, às vezes, preencher com dispositivos. Então, por exemplo, se eu tenho lá 10 unidades ou 12 unidades num rackzinho, igual aquele que tem lá na sala, eu não consigo utilizar as 10 unidades para colocar patch panel. Por quê? Porque eu vou colocar sempre uma unidade de patch panel e a unidade de baixo vai ser para quê? Para acondicionar o cabeamento, para proteger o cabeamento. Então, eu vou colocar elementos de proteção, elementos que vão ser utilizados para proteção do cabeamento estruturado. Por quê? Porque a infraestrutura de cabeamento, algumas partes delas são fixas. Quais são as partes fixas de um cabeamento estruturado? Por exemplo, quando eu monto o primeiro ponto, então eu tenho a tomada lá na área de trabalho, e dessa tomada sai um cabeamento, que a gente chama de cabeamento horizontal, e esse cabeamento horizontal chega no patch panel, esse cabeamento horizontal, a gente chama ele de link permanente. Por que é link permanente? Porque ele não se move, ele não se altera, eu não fico mexendo nele, eu não fico movimentando ele, eu não fico conectando e desconectando ele de uma tomada. Por isso que, quando a gente vai montar um sistema de cabeamento, normalmente o que a gente vê nas empresas? As empresas, elas lançam um cabeamento e, em vez de colocar esse cabeamento, que é o chamado horizontal, num patch panel, ela crimpa com o RJ45 macho e já conecta diretamente no switch. E lá na área de trabalho, esse cabo sai da tomada, ela não tem um espelho, ela não tem um RJ45 fêmea, ele já sai um cabo direto e já conecta direto na placa de rede do computador ou do dispositivo final. Então, isso está errado. Por que está errado? Porque, primeiro, esse cabeamento, que é um chamado link permanente, ele não pode ficar sendo movimentado, ele não pode ficar sendo mexido, alterado, eu não tenho que ficar conectando e desconectando ele do dispositivo, seja o switch ou seja o equipamento final na área de trabalho. Ele, o que vai ser? O que eu vou conectar
ao equipamento final é a partir do patch cord. Por quê? Porque o patch cord, ele já é um tipo de cabeamento diferente do cabeamento horizontal. Ele tem uma diferença no cabeamento horizontal. Qual que é a diferença do cabeamento horizontal para o cabeamento de patch cord? É que a hora que a gente descasca esse tipo de cabo, o cabeamento que é utilizado para cabeamento horizontal, ele é chamado cabo rígido, porque ele vai ser link permanente. O patch cord, que é comprado pronto, que a gente compra ele pronto, então a gente compra uma caixa, por exemplo, da Furukawa, com 30 patch cords, com tamanhos variáveis, né, de 1 metro, 2 metros, 3 metros, vai depender da minha necessidade. Esse cabo aqui que é feito, o patch cord, ele é um cabo flexível, então a gente vê diferença no material, na fabricação. O cabo do cabeamento horizontal é rígido. O cabo, o material que é feito o patch cord é flexível. Então aí é a diferença. Por que ele é flexível? Porque a gente tem a necessidade de ficar movimentando ele. Então, por exemplo, ele está conectado no espelho da área de trabalho, só que eu posso conectar ele no computador, eu posso conectar ele no notebook, eu posso conectar ele numa impressora, eu posso fazendo os processos de mudança, de alteração de equipamento final que eu vou utilizar. No cabeamento horizontal, a gente não mexe, ele é link permanente. Por quê? Porque ao passar ele na infraestrutura, seja ele a eletrocalha, seja ele a canaleta aparente, seja ele a tubulação embutida, ele fica ali para sempre. Ou, pelo menos, ele tem que ficar, aquilo que a gente diz no sistema de cabeamento estruturado, quando a gente monta um projeto de um cabeamento estruturado, a garantia desse cabeamento tem que ser para 10 anos. O que é isso para 10 anos? Se nada acontecer, se o prédio não for mudado, se a sala não sofrer alteração física, se não sofrer alteração de layout, se o sistema de cabeamento, se a empresa não mudar, se não acontecer um terremoto, se não cair, etc, etc, esse sistema de cabeamento ele tem que estar montado para dar conta de um padrão de qualidade de um projeto para garantia de 10 anos que ele esteja ali, esteja funcionando a partir do momento que você instalou para os próximos 10 anos, tá? É importante detalhar aqui, quando a Furukawa consegue certificar um sistema de cabeamento, quando a Furukawa consegue fornecer um sistema de cabeamento e oferecer a qualidade do sistema de cabeamento, ela estende a garantia por 25 anos. Tá? Então, isso daí é uma das características aí da Furukawa, ok? Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem. Ótimo. Tudo certo. Bom, então, a partir do espelho da tomada da área de trabalho, eu saio com um tipo de cabeamento que a gente chama ele de cabeamento horizontal. Então, cabeamento horizontal é o cabo, mais os caminhos que ligam a sala de telecomunicação ou o armário de telecomunicação à área de trabalho. Então, a área de trabalho é onde que a gente tem os equipamentos finais. Na área de trabalho, na sala de telecomunicação, no armário de telecomunicação, o que eu tenho? Eu tenho os elementos que fazem a interconexão entre o backbone e o cabeamento horizontal. O que eu tenho lá no meu armário, que eu já abri várias vezes lá na sala para vocês verem? O que a gente tem lá? A gente tem patch pen, a gente tem patch cords, a gente tem switches, tá? Então, nós temos elementos dentro daquele armário de telecomunicação que fazem o quê? O processo de interconexão entre o backbone e o cabeamento horizontal. Então, o cabeamento horizontal está vindo lá da tomada da área de trabalho, chegou dentro do armário e eu interliguei ele num patch pen. Esse patch pen eu saio com o patch cord e conecto no switch. O switch, eu tenho lá os processos de interconexão de todos os cabos que estão vindo da área de trabalho
para fazer a interconexão da minha rede local ou da minha área de trabalho. Só que a minha área de trabalho ela não fica isolada. Por que ela não fica isolada? Porque ela depende dos serviços que estão lá no data center ou que estão lá na sala de equipamentos. Então, o que faz? Cada sala de telecomunicação sai com um cabo, que é o chamado cabeamento de backbone, que vai fazer a interligação das salas de telecomunicação ou dos armários de telecomunicação, esse cabeamento de backbone. Então tá vendo ele aqui, ele é o número 2 desse desenho aqui, ó. Esse cabeamento de backbone, ele vai interligar a sala de telecomunicação à sala de equipamentos ou à sala do data center. Na sala de equipamentos é onde que eu tenho, por exemplo, lá no nosso caso, eu tenho os servidores. Então, por exemplo, eu preciso acessar a pasta pública, vocês precisam acessar a pasta pública, vocês acessam a pasta pública num servidor que está onde? Na sala de equipamentos, ou no data center, ali no caso do Senac. E a gente consegue acessar por quê? Porque o switch da área de trabalho, da sala de telecomunicação que está interligando a área de trabalho, ele faz a conexão com um switch que está lá na sala de equipamentos. Tá? Então, ele faz a conexão com um switch que está na sala de equipamentos. É o caso do desenho nosso, ou é o caso do projeto nosso de redes, né? Nós utilizamos um switch para ligar ao roteador. Tá? Então, se eu pegasse aquele projeto nosso, né, que a gente faz lá na parte do Packet Tracer, o que eu tenho? Eu tenho um computador na área de trabalho que está ligado no switch, que já é minha sala de telecomunicação, e esse switch sai um cabo que liga lá direto, no meu caso, liga direto lá no roteador. O que acontece num subsistema de cabeamentos? Eu vou ter um outro switch, esse switch está no data center, está na sala de equipamentos, que interliga com os diversos switches das salas de telecomunicação, por isso que cada armário tem um cabo que sai de uma porta do switch, normalmente a porta giga do switch, interligando a um switch, que a gente pode ser um switch de distribuição ou um switch core, tá? Os switches que estão nas salas de telecomunicação são chamados switches de acesso, porque eles dão acesso aos computadores, às tomadas de telecomunicação das áreas de trabalho, e lá na sala minha de equipamentos eu tenho os switches de distribuição ou os switches core, que são os switches que têm mais processamento, que têm mais memória, que têm mais formas de você trabalhar com segurança, com mais recursos, aonde que a gente configura para que haja a distribuição desses dados que estão nos servidores na sala de equipamentos. Então, partindo aí, olhando para o sistema de cabeamento estruturado, saindo da sala de telecomunicação, eu tenho um cabeamento que a gente chama ele de cabeamento de backbone. Esse cabeamento de backbone, ele sai da sala de telecomunicação e chega na sala de equipamentos, tá? A sala de equipamentos, depois da sala de equipamentos, junto da sala de equipamentos ou numa sala do lado, eu tenho uma outra sala ou eu tenho um outro subsistema que é chamado de entrada de facilidades ou entrance facilities. O que é entrance facilities? É onde que estão os equipamentos das operadoras ou das concessionárias de telecomunicação. Então, por exemplo, uma empresa comprou um serviço de telecomunicação. Então, lá no Senac, por exemplo, o Senac comprou o serviço da Vivo de telecomunicação para interligar externamente. Então, o que a empresa de telecomunicação faz? Ela chega com um cabo de fibra ótica dela, adentra o Senac por um sistema de tubulação, por um caminho, e chega numa determinada sala. Essa sala, a gente pode ser uma sala de equipamentos, pode estar os equipamentos da empresa, os equipamentos particulares da empresa, como pode ser uma sala específica onde que só vai ter os equipamentos da operadora de telecomunicação ou do provedor de serviço. E aí vai ter ali a entrada, por isso que a gente chama de entrance facility, porque é a entrada do serviço de telecomunicação, onde que adentra esse cabeamento, o cabeamento hoje fibra ótica,
Então, vai ter os dispositivos para abrigar esse cabeamento de fibra ótica e os equipamentos da operadora de telecomunicação. A partir do equipamento da operadora de telecomunicação, que é interligado nos equipamentos da sala de equipamentos da empresa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui que a Entrance Facilities, ou a sala de entrada de serviços de telecomunicação, é essa sala aqui, separado do data center, separado do sistema de data center nesse desenho. Normalmente isso pode ou não, pode ocorrer ou não. Normalmente, às vezes, num prédio, numa empresa, não tem infraestrutura para você ter duas salas, uma sala de equipamentos e uma sala de entrance facilities. Por exemplo, Senac Ribeirão Preto, nós temos uma única sala. Só que o que acontece lá dentro dessa sala? Há uma divisão física, há uma barreira física entre os equipamentos que são do Senac e os equipamentos que são da operadora de telecomunicação. Por que isso? Por que essa necessidade do conceito de cabeamento estruturado? Porque os equipamentos da empresa, os servidores, os switches, os roteadores, eles têm que estar protegidos contra a ação de terceiros. Em normas de segurança, o acesso a equipamentos, o acesso a determinadas informações, ele é muito importante, ele é muito, tem que ser muito visto, tanto, por exemplo, não é o caso ali do Senac, mas lá na unidade central do Senac em São Paulo, para a pessoa acessar a sala de equipamentos, o data center, para ele acessar, ele tem que fazer o quê? Ele tem o identificador digital, então ele põe o dedo lá, aí é feito o registro de acesso daquele funcionário e aquele funcionário adentra ao data center. Só que ao momento que ele adentrou ao data center, ele acessou fisicamente o data center, ele também vai ter os acessos nos equipamentos, por causa dos seus usuários e senhas, mas só para adentrar ao data center, ele já teve que colocar o dedo lá, ele já teve que se registrar. Então, isso é um controle de segurança física. Por quê? Porque ninguém adentra dentro do data center. Por exemplo, eu gostaria de levar vocês na sala de equipamentos do Senac, só que muitas vezes não é permitido. E não é uma permissão, não é um bloqueio, vamos dizer assim, um bloqueio burro. Ah, eu estou bloqueando porque eu não quero que ninguém acesse ali dentro. Não, não é por isso. É porque aquela sala, o acesso dela ele é um acesso controlado e restrito. Por quê? Porque ali tem informações. Ah, eu não tenho acesso para acessar o servidor para fazer qualquer tipo de coisa ali. Mas, por exemplo, eu posso acessar ali, sei lá, desligar um no break, desligar um servidor, e aí eu paro por um tempo o funcionamento, por exemplo, de uma unidade inteira de Senac. Até voltar, até subir todo o sistema, até subir os servidores, até subir os serviços, todo um Senac ficou parado, por exemplo. Né? Vamos pensar no caso do Senac aí. Todo um sistema ficou parado. Quanto tempo isso ficou parado? Ficou parado, sei lá, 20 minutos. Tá, ok, 20 minutos pode ser que para o Senac não seja tão grande coisa, tá? Para o Senac. Mas, por exemplo, se fosse uma empresa que tem lá o seu data center, por exemplo, a matriz aqui em Franca do Magazine Luiza. Então, você adentrou o data center e você teve a curiosidade de desligar um servidor. Então, quando você desliga um servidor, né, vocês estão vendo isso lá com o Malaspa, o Windows Server. Então, por exemplo, quando você desliga um servidor do Windows Server, até ele voltar com todo o serviço, isso demorou, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, porque às vezes até ele subir os serviços, é um servidor pesado, ou depende de outros serviços. Às vezes você vai ter que fazer uma subida com outros serviços ao mesmo tempo, até você conseguir colocar, fora que se você desligar um servidor da forma errada, você pode danificar o hardware, isso, aquilo, outro, tal. Então, uma pessoa foi lá, adentrou o data center e por algum motivo, eu tive uma curiosidade de apertar um botão e apertei um botão. E eu fui lá e desliguei o servidor, desliguei o serviço de um data center. Imagina 1 hora ou 1 hora e meia, por exemplo, um site
de comércio eletrônico do Magazine Luiza Parato. Quanto de prejuízo isso não vai gerar? Então, o acesso, muitas vezes, a um sistema de data center, ele tem que ser restrito. Por isso que, quando a gente fala no conceito de subsistema, a gente está falando que a Entrance Facilities, que é os equipamentos da operadora de telecomunicação, ele tem que ter separado fisicamente, ele tem que ter uma barreira física, pode estar na mesma sala, mas ele tem que ter uma barreira física para os equipamentos da empresa. Então, por isso que a gente divide o conceito de cabeamento estruturado em sala de equipamentos e entrance facility, tá? E também no conceito de cabeamento estruturado, eu vou ter o conceito de administração. O que é o conceito de administração? Ele é baseado na norma 606A. A norma 606A vai dizer como que eu identifico tudo isso. Identifico o que, Guilherme? Olha, a tomada, o espelho lá da área de trabalho, ela tem que ter uma identificação. Se vocês olharem no Senac, todas elas têm um código de identificação. O cabeamento horizontal, se você abrir a tomada, tirar a tomada, ele vai ter um processo de identificação. Lógico que ele não fica só no cabo, ele vai ficar num controle, numa planilha, ele vai ficar num sistema de controle. Então, você tem vários sistemas de controle. A hora que você chega no rack, o rack da sala de telecomunicação, ele tem uma identificação. Por quê? Porque às vezes eu tenho um cabo saindo ali da tomada, esse cabo vai chegar em um rack, ou ele pode chegar em vários racks. Tá? Por quê? Porque dependendo do tamanho da sala de telecomunicação, eu posso ter mais de um rack. Então, esse cabo que saiu da tomada de telecomunicação, esse cabeamento horizontal, ele está chegando aonde? Ele está chegando em um rack específico. A hora que ele chegou naquele rack específico, ele vai ser conectado no patch panel. Então, eu tenho que ter informação de qual patch panel eu conectei aquele cabo. Por quê? Porque a hora que eu precisar procurar aquele determinado cabo, onde que ele está chegando, qual que é a conexão dele, qual que é a porta que ele está chegando no patch panel, eu tenho que saber essas informações. Se eu não souber essas informações, eu não tenho como gerenciar. Então, por isso que no sistema de cabeamento... Opa! Pessoal? Alô? Tinha caído a conexão. Voltou? Voltou. Pulou? Ah, então tá bom. Acho que era a minha rede aqui que tinha... Minha rede caiu aqui. Então, voltando àquilo que eu tinha falado, então, todo o sistema de cabeamento, ele vai fazer parte da administração e ele tem que ser identificado. Eu faço a identificação no cabeamento, mas eu também tenho os controles de identificação de um sistema de cabeamento. Bom, continuando o material, as topologias. Então, a topologia lógica e topologia física, isso a gente já está vendo aí. A topologia lógica é como que os dados trafegam, e a topologia física é como que a gente monta o sistema de cabeamento. O sistema de cabeamento hoje, todo ele é uma topologia em estrela estendida. Por que estrela estendida? Porque a gente vai fazendo a interligação desse cabeamento, a conexão desse cabeamento se conecta a um equipamento, no caso o switch, e esse switch fazendo uma topologia em estrela, chamada topologia estrela estendida, tá? Por que que existe as normas? Opa! Por que que existe as normas de cabeamento? Por que que existe as normas do cabeamento? Por que que existe as normas de cabeamento estruturado? Porque todo o sistema de cabeamento, ele tem que ser padronizado, ele tem que ser criado para permitir um processo de interoperabilidade, tá? Interoperabilidade é a capacidade que um sistema tem de se comunicar de forma transparente com outro sistema, sendo semelhante ou não, e ele não pode ter problemas de queda. Um sistema de cabeamento estruturado, ele não pode ter problemas de queda na rede, ele não pode ser o ponto de gargalo da rede. Então, por isso que ele permite uma interoperabilidade, além dele de conectar diferentes tipos de sistemas, ele tem que permitir conexão 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, tá?
E ele tem que ser projetado para que no futuro, por exemplo, ali pensando ali na sala do laboratório nosso, será que caberia mais 2 máquinas? Será que nós teríamos condições, por exemplo, de colocar mais 2 máquinas, mais 2 computadores? Vamos pensar que amanhã, de 28 computadores, o Senac entende que é necessário colocar mais 2 para aumentar o tamanho daquela sala para 30 computadores. Será que tem condições de colocar 30 computadores para aluno, mais o do professor 31? Então, aí a gente pensa num projeto de cabeamento, pensando no futuro das novas instalações. Se a gente pensar, por exemplo, no rack, lá no armário de telecomunicação, eu tenho 2 switches. Esses 2 switches, eu tenho 24 portas cada um. Então, 24 portas cada um, 48 portas. Então, quer dizer que para o switch eu tenho uma infraestrutura pronta. E para o sistema de cabeamento, o que eu vou pensar? Bom, eu vou ter que montar, vou ter que colocar mais 2 cabos, que vai ser o cabeamento horizontal, que vai sair lá do PET pênel e vai chegar na área de trabalho, vai chegar ali nas conexões. Então, no sistema de cabeamento, eu tenho que pensar, pensando que eu vou ter que pensar sempre no conceito de interoperabilidade. Amanhã eu posso precisar mexer, ou amanhã eu posso precisar mexer na infraestrutura, tá? Eu fiquei de tirar esses efeitos aqui, acabei esquecendo de tirar esses efeitos no PowerPoint aqui, mas vamos continuar. Quais são as normas que regem o cabeamento estruturado hoje? São 5, tá? A 568C, então, é a parte do cabeamento, a topologia do cabeamento, os tipos de cabo, as tomadas, as distâncias, os testes de certificação que eu disse para vocês ontem, que a certificação é feita pelo Fluke, tá? Então, tudo está dentro da norma 568C. A 569C, ela vai dizer o quê? Quais são os elementos que nós vamos utilizar para fazer o lançamento do cabeamento estruturado? Quais são as técnicas construtivas? Quais são os meios de encaminhar o cabeamento estruturado? Então, por exemplo, na sala de aula nós temos as canaletas, mas saindo da sala de aula nós temos o quê? Tubulação, que está passando subterrânea, que sai dali da sala, depois na hora que a gente estiver junto ali eu mostro para vocês, que sai dali da sala por tubulação e chega até na sala de equipamentos, toda tubulação subterrânea. Nós poderíamos ter eletrocalhas, nós poderíamos ter outros meios de transmissão, nós poderíamos de transmissão ou de lançamento desse cabeamento. Então, quem determina isso? 569C. A 606A vai fazer a parte de identificação e gerenciar toda essa infraestrutura. Por que gerenciar toda essa infraestrutura? Porque tudo isso eu preciso controlar, tudo isso eu preciso gerenciar, tá? A norma TIA 942, ela vai definir a parte de data center, tá? Então, ele vai definir a infraestrutura, a topologia dos elementos que vão compor um projeto de um data center. Então, além de estar relacionado à parte de cabeamento, topologia, racks, PET pêneus, switches, equipamentos que vão ter dentro de um data center, também está relacionado, por exemplo, sistemas nessa norma TIA 942, a parte de proteção contra incêndio. Como vai acontecer a proteção contra incêndio dentro de um data center? O data center é um dos pontos principais que podem ocorrer um incêndio dentro de uma empresa, dentro da parte de sistemas de telecomunicação, data center, eu posso ter pontos que eu tenho que tratar a questão de incêndio. Por quê? Um equipamento, como eu tenho muitos equipamentos ali dentro do data center, como eu tenho muitos servidores ali, ou como eu tenho muitos equipamentos do tipo storages, muitos equipamentos elétricos ali dentro daquele data center, eu tenho que prever meios, por exemplo, se um equipamento desse pegar fogo, como que eu vou tratar o incêndio dentro de um data center? Então, por exemplo, hoje, até no vídeo que eu mostrei uma vez para vocês, vocês viram que, por exemplo, num sistema de data center lá da Local Web, que foi o vídeo que eu mostrei para vocês, um dos vídeos que eu mostrei para vocês, eles tinham um sistema que retira o oxigênio do ambiente e injeta um produto, injeta um tipo de gás que automaticamente extingue o incêndio dentro de um data center. Então, eu tenho que ter controle de incêndio, eu tenho que ter controle de segurança. Por quê? Porque eu tenho que controlar como que as pessoas acessam, como que as pessoas
tem acesso, quais são os acessos, quais pessoas vão ter acesso. Eu vou ter conceitos de construção civil. Como assim conceitos de construção civil no data center? Eu tenho que pensar que no meu data center eu vou ter corredores refrigerados e corredores quentes. Esses corredores quentes são as partes traseiras dos equipamentos que estão jogando ar quente. Como que eu vou tirar esse ar quente desse corredor? Então, eu penso na construção civil. Eu penso a questão de qualidade de energia e etc. Então, a TIA 942 está falando sobre topologia e elementos de um projeto de data center. E a 570A é para prédios residenciais. Como assim prédios residenciais? Se eu quiser, por exemplo, fazer um sistema de cabeamento na minha casa, eu posso fazer? Pode. Você pode fazer um sistema de cabeamento na sua casa. Hoje já existe, por exemplo, o conceito das casas inteligentes, né? O conceito de automação residencial. Quando eu vou fazer o conceito de automação residencial, eu vou, por exemplo, colocar dentro do meu prédio, dentro do meu apartamento ou dentro da minha casa, uma infraestrutura de cabeamento. Então, tem todo um projeto com elementos, com desenhos dentro da planta, desenhos arquitetônicos que eu faço baseado na norma 570A. Mas não só por isso, não só para prédios residenciais, não só para casas residenciais, mas, por exemplo, um escritório de advocacia. Normalmente o escritório de advocacia, ele está onde? Ele está dentro de uma casa. Então, aí ele é um prédio residencial chamado prédio residencial multiusuário. Por quê? Porque ali eu vou ter a interligação de pessoas que estão dentro de uma casa, mas que na verdade é um escritório de advocacia, ou um escritório pequeno, ou uma empresa pequena. Eu vou ter o conceito aí dos prédios residenciais, tá? Então aí eu também tenho as normas que especificam isso daí, tá bom? No Brasil, a primeira norma foi a 14565, que no primeiro momento, lá em 2000, ela foi baseada na norma 568 da TIA, da EIA-TIA, e hoje ela é baseada na norma da ISO. Como eu disse ontem para vocês, a norma ISO ela é uma norma europeia, mais voltada para a Europa. A norma EIA-TIA é uma norma mais voltada para o continente americano, tá? Mas tanto uma como a outra vão tratar da mesma tecnologia. A única diferença aí são nomenclaturas que existem numa norma e que não existe na outra, ou que são diferentes na outra, tá? Então, a parte, aqueles subsistemas que eu falei para vocês, área de trabalho, cabeamento horizontal, sala de telecomunicação ou armário de telecomunicação, cabeamento de backbone, sala de equipamentos, entrance facilities, tudo isso existe tanto na norma 568 como existe na norma 11801, tá? Da EIA-TIA. Aí, ó, só para vocês terem uma comparação, ó, das normas, tá? Então, as normas, por exemplo, a norma 14565, a norma anterior, que era baseada na EIA-TIA, e a 14565 de 2007, que é baseada na 11801. Então, se eu fizer uma comparação, por exemplo, a norma EIA-TIA até hoje considera a área de trabalho como work area. A 14565, a área de trabalho. A ISO Work Area e a 14565 de 2007 continua chamando ela de área de trabalho ou WA, Work Area. Então, as normas, elas vêm, por exemplo, cabeamento horizontal, que é o cabo que sai lá da tomada de telecomunicação, lá da Work Area e vai chegar na Telecommunication Room, ou no armário de telecomunicação. O cabeamento horizontal, para a norma EIA-TIA, é horizontal cabling, ou cabeamento horizontal. Para a norma 14565, antes, a anterior, era cabeamento secundário. Hoje ela já adota o nome de cabeamento horizontal. Então, só para a gente ver aí alguns conceitos aí interligados às normas de cabeamento, tá? A 568, o objetivo dela é prover um sistema de cabeamento flexível, oferecer facilidades de remanejamento de pontos de trabalho, bem como a substituição de equipamentos ativos, sem que seja necessário um novo lançamento de cabo pelo prédio ou prédios em substituição àquele já instalado. Então, qual que é a ideia das normas de cabeamento estruturado? A ideia é isso. Se eu montar um sistema de cabeamento, esse sistema de cabeamento, eu
quando precisar fazer a substituição de equipamentos ou quando precisar fazer o remanejamento de pontos da área de trabalho, eu tenho que mexer o mínimo possível naquele lance de cabo que existe já pronto no prédio. Eu tenho que mexer o mínimo possível. Se eu quiser fazer uma mudança no layout da sala do laboratório 18, que nós estamos trabalhando hoje, eu posso arrancar todos aqueles computadores, tirar os patch cords que estão conectados nas tomadas, fazer um novo layout, pensar um novo layout, ou mudar aqueles computadores de lugares sem a necessidade de mexer nos pontos, sem a necessidade de mexer no cabeamento horizontal que está chegando no rack. Isso se eu não for mudar drasticamente o layout da sala. Agora, se eu for mudar drasticamente o layout da sala, eu vou ter que arrancar todo aquele cabeamento horizontal e colocar ele novamente. Um detalhe bem importante. Quando eu vou mexer no cabeamento horizontal, eu vou fazer um novo layout. Esse novo layout exige que eu tire o cabeamento horizontal de um lado e coloque ele em outro, mesmo que eu leve a tomada para outro ponto. Aquele cabeamento horizontal que está lançado, eu não posso reaproveitar ele. Eu não posso mexer nele, mudar ele de local e reaproveitar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que arrancar aquele cabeamento, tirar aquele cabeamento da canaleta e passar um novo cabeamento. Porque a partir do momento que eu mexi no cabeamento horizontal, que é um link permanente, para mudar ele de local, eu posso ter nessa mudança, nessa movimentação do cabeamento, eu posso mexer com as características técnicas do cabo. Então, por exemplo, eu posso eu posso entortar o cabo, eu posso esmagar o cabo, eu posso fazer uma curvatura excessiva no cabo que vai danificar o cobre, ou, por exemplo, se for fibra ótica, eu posso quebrar a fibra ótica na movimentação, e por isso que quando a gente vai mexer no link permanente, no cabeamento horizontal ou no cabeamento de backbone, que interliga as salas de telecomunicação à sala de equipamentos, quando eu mexo nisso daí, o que vai acontecer? Eu tenho que arrancar aquele cabeamento fora, jogar ele fora, eu não posso utilizar aquele cabeamento, tá? E colocar um cabeamento novo no lugar. Então, por isso que a gente, quando faz um projeto de cabeamento estruturado, pensando que a qualidade e a garantia dele vai ser para 10 anos, eu estou pensando que eu não vou ficar mexendo no layout. Por isso que eu tenho aquilo que é cabeamento horizontal, que é link permanente, que é cabo rígido, daquilo que é cabo flexível, que é o patch cord. O patch cord eu posso movimentar. Se o patch cord quebrar, danificar, eu só pego o patch cord, desconecta a tomadinha, desconecta a placa de rede e conecta outro patch cord novo, tá? Por quê? Porque pode acontecer, às vezes pode acontecer no ambiente, a tiazinha da limpeza passar uma vassoura um dia que ela estava mais distraída e arrebentar o patch cord, então aí eu só substituo o patch cord. Eu não mexi no cabeamento horizontal, eu não mexi no cabeamento que a gente chama de link permanente. Então esse é a ideia da norma. A ideia da norma é essa. A norma ela é dividida em partes, C1, C2, C2.1, C3, C3.1, só para vocês terem aí uma ideia, tá? Então, algumas partes vão tratar da questão do cabeamento específico, do sistema genérico. A C2 vai tratar da parte de cabeamento específico de par trançado, então ela é específico para cabeamento de par trançado. A C2.1 ela vai tratar específico para cabeamento par trançado, categoria 6 e superior. Então, olha, aí ele já vai falar sobre categoria 6 e superior. A C2 ela está tratando de categoria 5E. A C.3 ela vai tratar sistemas de cabeamento de fibra ótica. Essa fibra ótica é um sistema de cabeamento genérico, e aí depois eu vou ter a C.3.1, que é a transmissão utilizando cabeamento de fibra ótica numa velocidade ou numa largura de banda de 10 gigabits por segundo a uma distância máxima de até 300 metros. Então aí tem as características, tá? Os elementos funcionais continuam sendo os mesmos: área de trabalho, cabeamento horizontal, sala de telecomunicação, o backbone, sala de equipamentos ou entrance passivos. Pergunta, pessoal: algum entendimento não
adquirido sobre esses elementos funcionais do sistema de cabeamento? Eu tenho uma pergunta, professor. Pois não. Então, como o senhor disse, no link permanente ou no cabo horizontal, normalmente é sempre o par trançado ou também pode ser a fibra ótica, é isso que eu entendi? Pode. O cabeamento horizontal, ele é o link permanente. Ele é chamado de link permanente, tá? Por que ele é link permanente? Porque a partir do momento que eu coloco ele na infraestrutura, na hora que eu coloco o cabeamento na infraestrutura, ele se torna um cabo permanente. Permanente por quê? Porque eu não mexo nele. Então, a hora que eu ligo o cabeamento horizontal, que eu saio com ou um cabeamento par metálico, que eu vou conectar numa TO, numa outlet, uma telecommunication outlet, ou num RJ45 fêmea, tá? Então ele pode ter esses nomes, tá? TO, telecommunication outlet, ou RJ45 fêmea, que é o conectorzinho que está ali pronto para a gente conectar o pet cord para ligar com o equipamento final. Então, a hora que eu pego o cabeamento horizontal, ligo ali na área de trabalho, na TO, no telecommunication outlet, e saio com esse cabeamento e vou chegar a ele lá no armário ou na sala de telecomunicação e coloco ele num pet pênio, esse cabeamento horizontal é um cabeamento link permanente. Qual que é a diferença? Quando eu ligo, por exemplo, com fibra ótica. Com fibra ótica, o que eu vou ter de diferente? Na fibra ótica, eu vou ter um link permanente saindo, ou um cabeamento de fibra ótica saindo da sala de telecomunicação ou do armário de telecomunicação e chegando na mesa ou chegando próximo ao equipamento final, e ali eu vou ligar aonde esse cabeamento horizontal de fibra ótica? Onde que eu vou ligar ele? Eu vou ligar ele numa ONU ou numa ONT, tá? Que é o equipamento que recebe o cabo de fibra ótica. Também protegido. Por que protegido? Porque esse cabeamento também vai ser um link permanente e eu não vou ficar mexendo nele. Quem que eu vou ficar mexendo? Eu vou ficar mexendo a partir da ONU ou a partir da ONT, tá? Por que ONU ou ONT? O NU, o próprio nome diz, é Optical Network Unity. É um equipamento, é um para um. Então, eu recebo um cabo de fibra ótica, esse cabo de fibra ótica chega à luz na ONU, e da ONU eu ligo a partir de um pet cord no equipamento final. Uma ONT, eu tenho mais de um ponto de saída. Então, eu chego uma fibra ótica, que é o cabeamento horizontal, ligo na ONT e a partir da ONT eu posso ligar mais de um pet cord, ou eu vou ter na própria ONT um sistema de access point, de wireless, que é onde que eu vou distribuir ali naquele ambiente a rede sem fio, que está chegando o sinal via fibra ótica, vindo a partir desse cabeamento horizontal, que é um cabo de fibra ótica. Então, o link permanente é um cabo que eu não mexo, é um cabeamento horizontal que eu não mexo. Do mesmo jeito que o backbone. O backbone que interliga as salas de telecomunicação, ou pode interligar os prédios vizinhos. O backbone também é utilizado para interligar os prédios vizinhos quando eu tenho a rede CAN. Então, quando eu tenho dois prédios, no caso, por exemplo, o Senac não tem essa infraestrutura, mas supondo que o Senac fosse interligado com o Senai, fosse uma única empresa, como eles não são, fazem parte de um grupo, mas eles não são a mesma empresa. Se eles fossem a mesma empresa, poderia ter a interligação dos prédios administrativos do Senai com os prédios administrativos do Senac a partir de uma fibra ótica. Essa fibra ótica está passando por dentro, ali nos terrenos, por dentro do Senac, dentro do Senai. Então, ali eu tenho um cabeamento de backbone. Então, esse cabeamento de backbone está interligando os prédios vizinhos. Ou o cabeamento de backbone está interligando a sala de telecomunicação, a sala de equipamentos. Esse também, a gente chama ele, esse cabeamento, a gente também chama ele de cabeamento de link permanente. Por quê? Porque uma vez montado, uma vez instalado, eu não mexo nele. Por quê? Porque eu não vou mexer, eu não vou ficar mudando a sala de telecomunicação de lugar a toda hora. Eu não vou ficar mudando a sala de equipamento toda hora. A hora que eu fiz o projeto, esse projeto vai para sempre. Esse projeto vai durar aí um bom tempo.
Por exemplo, o Senac. Quanto tempo funciona esse sistema de cabeamento? Eu lembro que eu fiz, esse prédio que a gente estuda aí, ele foi construído em 2006. Eu estava fazendo um curso lá quando ele estava sendo construído, esse prédio hoje que a gente tem aula. Depois de 2006, depois que montaram o sistema de cabeamento ali, eu imagino que não se passou por mudança, a não ser que passe por mudança no layout da sala, aí é na área de trabalho. Mas o cabeamento horizontal, o cabeamento de backbone, que é link permanente, não sofreu mudança. Ele vai sofrer mudança quando? Por exemplo, hoje eu estou utilizando categoria 5E. Eu preciso amanhã mexer para colocar uma taxa de transferência maior para evitar os gargalos no cabeamento. Então, eu vou trabalhar com categoria 6. Então, aí eu vou ter que substituir todo o cabeamento. Aí eu vou ter que mexer. Aí é uma questão do quê? Que eu estou mudando a característica do meio de transmissão. Então, se eu tinha uma empresa que até então trabalhava com categoria 5E, já está vendo que está tendo gargalo no sistema de cabeamento, porque a categoria 5E, o máximo que eu consigo chegar é uma taxa de transferência de 1 gigabit, eu estou precisando de mais largura de banda, eu vou ter que pensar no CAT de categoria 6. Então, se eu for pensar no categoria 6, eu vou ter que substituir tanto as tomadas de telecomunicação, vou ter que substituir os PET pênios e vou ter que substituir o cabeamento em si. Então, aí eu vou ter que mexer toda na infraestrutura do cabeamento horizontal, vou ter que mexer nos equipamentos das salas de telecomunicação, vou ter que mexer no backbone, vou ter que mexer nos equipamentos da sala de equipamentos. Que eu posso não precisar mexer são, por exemplo, os switches. Os switches, eles independem do tipo de conexão. Pode ser CAT5E, CAT6, ele independe disso. CAT6A, ele é meio que independente. O que vai determinar a velocidade do switch é as portas dele. Então, eu tenho lá switches com 24 portas 100 megabits, 2 portas de 1 gigabit, ou as velocidades que eu vou determinar. O switch é um equipamento que eu posso trocar constantemente, ou que eu posso, constantemente não, né, porque é caro, mas eu posso fazer a troca desse equipamento sem a necessidade de mexer no cabeamento. E o cabeamento eu só troco quando? Quando vai ter uma mudança de layout, ou quando algum problema aconteceu, uma parede quebrou, sei lá, precisei mexer no layout da sala, aí eu mexo no cabeamento. Se não, esse cabeamento, ele é link permanente, eu posso utilizar ele tanto para par metálico como fibra óptica. Respondido sua pergunta? Sim, obrigado. Respondido. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Bom, então, uma interconexão. Esse é o arranjo físico que a gente chama de interconexão. O que é uma interconexão? Então, eu tenho a tomada de telecomunicação. Dessa tomada sai um cabo, que a gente chama de cabeamento horizontal. Eu faço a conexão desse cabeamento horizontal num PET pênio, tá? Então, eu conecto ele num PET pênio. Então, veja, a conexão toda feita aqui, ela não é feita por crimpagem do RJ45 macho, e sim pela crimpagem do RJ45 fêmea. Tanto aqui na tomada como no PET pênio, o que eu faço é uma crimpagem de um RJ45 fêmea, tá? E a partir do PET pênio, eu saio com um PET cord, chamado de cabo de manobra ou cordão de manobra também, que eu conecto no switch. Do mesmo jeito aqui na tomada de telecomunicação, eu tenho um PET cord nessa tomada de telecomunicação que liga lá no meu equipamento final, minha impressora, meu computador, meu PC, ou seja lá o que for, tá? Então, eu tenho também um cordão de manobra. Isso a gente chama de interconexão. Eu também posso ter lá na sala de telecomunicação ou no armário de telecomunicação, um arranjo chamado Cross Connect. O que é um Cross Connect? Então, veja, eu tenho a tomada de telecomunicação, eu tenho o cabeamento horizontal que vai chegar no primeiro PET pênio, e desse PET pênio eu saio com um PET cord que vai ligar em outro PET pênio, e a partir desse PET pênio eu ligo no switch. Para que eu faço isso? Para que eu faço esse projeto aqui? Por quê? Porque aqui, por exemplo, um PET pênio pode estar fazendo a interligação ou a ligação em vários switches, por exemplo. Eu posso estar ligando vários switches. Ah, legal, bacana, entendi. Esses switches aqui pode estar com um determinado tipo de serviço. Então, a hora que eu ligo
esse patch panel aqui, nesse patch panel que está conectado nesse switch, eu tenho um determinado tipo de switch. Então, por exemplo, lá eu estou apontando esses switches aqui para as storages, para aqueles equipamentos que fazem a parte de armazenamento de dados. Beleza. Eu quero mudar algum serviço, eu quero conectar em um outro switch. Então, eu só venho aqui, esse cabo aqui, qual que vai ser o cabo de manobra? Qual que vai ser o cordão de manobra do cabeamento? Vai ser esse cara aqui, ó, esse patch cord cabo de manobra. Ele é a partir dele que eu faço a movimentação. Então, por exemplo, eu vou ter um outro patch panel que vai estar ligado em outro switch. Então, eu não preciso mexer no switch, eu não preciso mexer no cabeamento que está ligado no switch, eu só venho e mexo aonde? Aqui. Eu só altero o patch cord, o cabo de manobra aqui, para que não tenha a necessidade de eu ficar mexendo naquilo que é link permanente. Aquilo que é link permanente eu não mexo, eu só mexo naquilo que é cordão de manobra, aquilo que é cabo que vai ser utilizado para cabo de manobra. É essa a diferença, tá? O interconnect é uma conexão direta, o cross connect é onde que eu tenho a possibilidade de, através de cordões de manobra, fazer a disponibilização ou a mudança do tipo de serviço que eu estou disponibilizando numa rede, tá? Exemplos aí de patch panel. Esse exemplo aqui, o DIO, isso daqui é o que acondiciona um cabo de fibra ótica, tá? O cabo de fibra ótica, ele chega aqui, ele é acondicionado, depois eu mostro um modelo disso, tem lá no Senac, tá? Isso a gente chama de DIO. A gente chega com o cabo de fibra ótica, ele é protegido aqui dentro. Isso daqui a gente chama de pigtail. Pigtail é um cabo pronto, que já vem pronto no DIO, e uma das extremidades dele eu faço uma fusão, depois eu vou explicar, mostrar para vocês um processo de fusão. Eu faço a fusão dessa fibra ótica com outra fibra ótica. O que é a fusão numa fibra ótica? A fusão é, no cabo metálico, eu faço a crimpagem. Eu pego o cabo metálico com uma ferramenta de punch down ou com uma ferramenta de crimpar, eu crimpo, eu conecto o cabo no conector. Na fibra ótica, o conector, que é o chamado pigtail, ele já vem pronto, de fábrica, e ele vem com um cabinho, né? Ele vem com um rabinho, onde que esse rabinho é uma fibra ótica. Então, o que eu vou fazer com essa fibra ótica? Eu vou fazer a fusão dela no cabo de fibra ótica. Então, como é vidro com vidro, eu faço um processo de fusão, de unir o vidro com o vidro. A máquina de fusão, ela tem uma alta temperatura, onde ela derrete o vidro de um lado com o vidro de outro. Então, ela faz a junção de um vidro com o outro. Ela faz a união de uma fibra com a outra. Depois eu mostro isso, a gente vai fazer na parte prática. Então, aqui no DIO, a gente faz a fusão do cabo de fibra ótica que está chegando nos pigtails aqui. Então, isso daqui é uma forma de eu proteger. A partir daqui, eu saio com o patch cord de fibra ótica. Então, a partir daqui, eu conecto. Então, eu tenho aqui os conectores aqui, é igual ao patch panel. Eu tenho aqui no distribuidor interno, no DIO, uma conexão. Então, eu vou ter um patch cord para conectar a fibra ótica, tá? Aqui, os tipos de cordão de manobra, tá? Então, o que a gente utiliza normalmente é esse daqui, onde eu tenho 2 conectores RJ45. Esses modelos aqui que utiliza o bloco 110DC quase não são mais utilizados. A área de trabalho, então, a área de trabalho é onde que estão os equipamentos, local físico, não vou explicar um pouquinho. A norma diz que, no mínimo, uma área de trabalho tem que ter 2 tomadas, então, no mínimo, 2 tomadas de telecomunicação. Uma área de trabalho, quer dizer, eu vou montar uma área de trabalho, vou montar um projeto de área de trabalho, no mínimo eu tenho que ter 2 tomadas. Então, no mínimo eu tenho que ter 2 tomadas. Por que no mínimo eu tenho que ter 2 tomadas de telecomunicação? Porque uma área de trabalho, ela é considerada uma área de trabalho a partir do momento que eu tenho um computador e um telefone VoIP. Então, aí, a partir do momento que eu tenho um computador e um telefone VoIP, eu preciso, no mínimo, de 2 tomadas. Então, por isso que eu tenho 2 tomadas, no mínimo 2 tomadas de telecomunicação para uma área de trabalho. Eu só considero no projeto de cabeamento a uma determinada área na planta baixa como área de trabalho, quando eu tenho, no mínimo, 2 tomadas de telecomunicação, tá? Na área de trabalho, a gente utiliza os patch cords, tá? Os cabeamentos podem ser do tipo U, F e SFUTP. O
que é a diferença desses tipos aqui, ó, U, F e SF UTP? U é o cabeamento horizontal, tá? Perdão, é o cabeamento par metálico normal. Por que normal? Qual que é a diferença do U para o F? O F, um cabeamento par metálico, ele tem 4 pares, tá? Então, ele tem o par verde, branco do verde, laranja, branco do laranja, azul, branco do azul, marrom, branco do marrom. Então, eles são 4 pares, eles são 8 fios, tá? 8 vias. O cabo UTP, esses pares são normais, não tem nenhuma proteção. O FUTP, que ele tem? Cada par vem envolvido com uma malha que parece uma folha de papel alumínio. Esse papel alumínio que a gente tem aí na cozinha, cada parzinho desse, então 2 vias, cada 2 vias vem envolto por uma malha, por uma folha de papel alumínio. Por quê? Aonde que eu tenho, por exemplo, lembra lá que eu estava falando dos problemas de um cabeamento estruturado? Então, por exemplo, quando eu tenho a passagem de um cabeamento estruturado próximo a uma lâmpada fluorescente, onde que eu tenho os reatores. Se eu não tiver condição de passar o cabeamento estruturado par metálico, e eu não tiver condições de não passar próximo, não tem jeito, vou ter que passar próximo a reatores, por exemplo, de lâmpadas fluorescentes, o caminho dele, o único caminho que eu tenho para passar o cabeamento é próximo a reatores de lâmpadas fluorescentes, eu vou utilizar, por exemplo, um cabo F/UTP. Por que F/UTP? Porque o campo eletromagnético daquele gerador, da lâmpada fluorescente, daquele reator da lâmpada fluorescente, ele não vai interferir no cabo par metálico, porque esse cabo ele tem uma malha, ele tem uma proteção, tá? E o SF-UTP, cada par tem uma folha, e depois, blindando todos os pares, eu tenho um S, uma malha específica que blinda todos os pares. Então, o F é par a par, e o S blinda todos os pares. Eu acho que eu não sei se eu coloquei uma imagem aqui, depois eu coloco aí para vocês uma imagem. Os patch cords, eles são diferentes do par trançado rígido. Então, a hora que eu abro o par metálico, o par rígido, então eu tenho os parzinhos. Então, o rígido, eu tenho um único fio de cobre. O patch cord, a hora que eu abro um parzinho, eu tenho vários fiozinhos. Então, imagina a diferença de um cabo rígido, que é o que é utilizado para cabeamento horizontal, para o cabo flexível, que é o que é utilizado para o patch cord. O patch cord eu tenho vários fiozinhos, é uma cabeleirinha, parece um monte de cabelinho, assim, tá? As tomadas, então, todos os 4 pares do cabo par trançado vão conectados na tomada, e a gente usa 2 padrões existentes, que é o padrão que depois eu vou mostrar para vocês, que é o padrão 568A e 568B. O que significa 568A e 568B? É a forma como é disposto, ou a sequência como é dispostos os pares, tá? Então, o 568A, ele tem uma sequência de posição. Então, a primeira posição no 568A é o fiozinho branco-verde, tá? Ou branco do verde, que a gente chama. A posição 2 é o verde. A posição 3 é o branco do laranja. A posição 4 é o azul. A posição 5 é o branco do azul. A posição 6 é o laranja. A posição 7 é o marrom. E a posição 8 a posição 7 é o branco do marrom. E a posição 8 é o marrom. Então, seguindo as cores dos fiozinhos, eu tenho a sequência, a posição deles nos conectores. E automaticamente eu vou saber se esse pino ele é para transmissão ou se ele é para recepção. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a conexão numa extremidade com o 568A, o pino 1 ele vai ser para transmissão. Ah lá, T3, ele é específico para transmissão. E o pino 2, recepção. E o pino 3, transmissão. E o pino 4, recepção. E o pino 5, transmissão. E o pino 6, recepção. E o pino 7, transmissão. E o pino 8, recepção. Então, cada um desses fios
tem a função de transmissão ou de recepção, tá? Usando o padrão 568B, os pinos têm os mesmos processos de transmissão e recepção. Qual que é a diferença? É que muda a ordem das cores. Então, no 568B, eu tenho uma sequência de cores diferente da sequência de cores do 568A. Só para vocês terem uma ideia, o que muda isso? O que identifica isso? O que quer dizer isso? Bom, isso quer dizer o seguinte, gente. Se você for utilizar na sua rede o padrão 568A, você vai utilizar o padrão 568A para toda a sua rede. Se você for utilizar o padrão 568B, você vai utilizar o padrão 568B para toda a sua rede, tá? A gente não faz no cabeamento estruturado 20 pontos usando 568A e mais 20 pontos usando 568B. Por quê? Porque a gente não tem como depois certificar o cabeamento e nem saber, porque ele vai estar lá na tomada e automaticamente na tomada esse cabeamento estruturado a gente não tem como saber qual foi o padrão, e eu não vou ficar tirando a tomadinha para saber qual foi o padrão de conectorização, tá bom? Bom, 9h50, eu vou precisar parar agora, porque 10 horas eu tenho uma reunião com a Érica, e queria deixar aí esses 10 minutos para a gente perguntas. Tem alguma pergunta, pessoal? Tem não. Eu, no momento, não. Tá. Então, eu parei aqui no padrão, e a gente ainda tem mais alguns slides para ver. Aí, então, a gente se encontra na segunda-feira, ok? Sexta não. Tá certo. Oi? Sexta não, o senhor não tem. Não, sexta não. Sexta é o Cristiano que tem que voltar, né? É a aula dele. Mas se porventura Volta. eu falar com ele agora e ele autorizar, eu trabalho com vocês na sexta. Aí eu mando mensagem na timeline aí do Microsoft Teams. Ok, professor. Perfeito. Pode ser? Pode, para mim. Então tá bom. Beleza. O restante. Eu deixei aqui gravando, então, tá? E depois aí, quem o pessoal for assistir, eu vou parar aqui na gravação. E o material está disponível. Não sei se vocês viram aí, eu gravei 2 videoaulas, né? Dois tutoriais da correção do exercício que eu tinha passado em sala de aula no dia 16, tá? É a primeira vez que eu fiz aí uma gravação, tá? De uma videoaula. Então, se ficou corrido ou se perder alguma coisa, depois vocês comentem lá. E se ficou alguma coisa faltando aí, depois vocês comentem. Na verdade, eu fiz a gravação corrigindo parte por parte aí do exercício, tá? Então, eu não sei se ficou exatamente como eu queria que ficasse, mas se porventura falhou alguma coisa, depois vocês falam aí que a gente faz a correção disso. Também a gente faz, depois a gente vai fazer uma revisão na hora que a gente voltar aí, tá bom? Importante a gente não ficar muito tempo longe aí nesse tempo aí. Segundo, claro, a nova perspectiva aí do Senac, baseado na reunião de ontem, tá? Segundo a perspectiva, nós vamos ficar ainda de recesso até o dia 12 de abril, então domingo. A previsão seria dia abril. Segundo, aí o Senac, o que pode vir a mudar, tá? Isso vai depender aí de como vai ser a evolução desses casos aí, de como vai ser a evolução dessa situação. Mas neste momento, até então, o que nós temos de informação de recesso continua até dia 12 de abril, tá? Então, a partir do dia 13, pode ser que a partir do dia 13 a gente retornem às aulas, mas aí essas informações depois vai chegar para vocês, tá bom? E a gente também vai conversando aqui. Ok. Ok? Bom, pessoal, um bom dia para vocês, então. Qualquer dúvida, postem aí no chat, que eu respondo. Ontem o Marques perguntou, eu respondi. E perguntem aí, pode perguntar, fiquem à vontade, tá? E eu vou ver se eu ativo depois, faço mais gravações aí de material para vocês aí. Um abraço, uma boa semana para vocês, e assim que eu conversar com o Malasta, se ele autorizar, eu deixo para vocês aí, eu falo com vocês na sexta-feira novamente. Um abração. Um abraço.
Falou, professor.